Então, pessoal, como nós falamos do reumatismo, agora nós vamos falar do osteomielite, né? O que é osteomielite? É uma infecção que atinge os ossos. Pode ser causada devido a outras infecções, como amidalite, furúnculos, dentes infeccionados, infecções do trato respiratório superior, úlcera de decúbito, fratura aberta, feridas por arma de fogo e cirurgia óssea. O que acontece? O paciente, quando ele tem osteomielite, o osso dele inflama, né, enche de pus, né, e deve ser feita uma drenagem. Então, quando o paciente vai ter isso, o que vai acontecer? Ele vai ter feito algum procedimento, geralmente acontece, dente, né, o paciente retira o dente, mas o dente que ele faz parte da parte óssea também. Né? Então, quando ele retira o dente, tem uma inflamação, tem que fazer cirurgia no maxilar para tirar a osteomielite. Como que eu faço a cirurgia óssea para retirada da osteomielite? Você vai fazer o seguinte: o paciente ele vai ter que fazer o quê? É uma fratura, o médico vai ter que investigar. Feito uma investigação e descobre que a fratura deu infecção, vai ter que abrir novamente, fazer a limpeza, perfurar esse osso, fazer a aspiração desse osso e lavar com soro fisiológico, tirando toda a infecção dali de dentro e entrando com medicações, né, como antibióticos muito fortes na veia intravenosa, para que o paciente não volte novamente a ter osteomielite. Aqueles pacientes que têm e não fazem um tratamento adequado, provavelmente pode ter a perca do membro, né, pode ter amputação do membro. Por quê? Não fez um tratamento adequado. Né? Não fez uma higienização, não fez o tratamento certinho, não tomou medicação, então vai indo, o que acontece? O osso vai necrosar, apodrecer, né? E vai ter que fazer a amputação da perna desse paciente. Ah, eu tenho um conhecido que tem osteomielite. Tem. Então ele tem que fazer um tratamento correto. Se ele fizer o tratamento correto, vai voltar ao normal, vai sarar e vai ficar 100%. É longo, é doloroso, mas é necessário. Não tem como adiar, não tem como pular as etapas do tratamento de osteomielite. Ou você faz ele corretamente, ou não tem como estar fazendo pela metade. Se você fizer o tratamento correto, sem danos algum, esse paciente não vai ter problema nenhum lá na frente, né? Ele vai ser tratado, vai ser limpo, vai ser organizado e vai ser recuperado. Agora, caso o paciente não repouso, não guarda repouso, não faz uma limpeza ideal, higiênica naquele ferimento, naquela cirurgia, na onde geralmente o que acontece? Pacientes que usam aquelas gaiolas na perna, né? Que as imobilizações de parafuso ali dá muito, porque pulga por trás dos parafusos ali, tem que fazer uma lavagem com soro fisiológico, limpar com gás, deixar bem limpinho mesmo, porque aquela que se tiver alguma coisa ali infeccionar, ele pode passar para dentro, adentrando o que? A parte óssea do paciente. Quando adentra a parte óssea do paciente, pode sim apodrecer essa situação. Então o paciente tem que ter sim a consciência de higienização, cuidados, para que ele possa ter uma vida subsequente normal. Né? Tem coisas que não tem como você tratar se o paciente não quiser. Né? Essa doença osteomielite é uma delas. Se o paciente não quiser ser tratado, ele só vai piorando e pode ir a óbito. Né? Alguns sintomas, né, dessa situação que devem ser agudos, o paciente vai começar a sentir calafrios, hipertermia, taquicardia e mal-estar geral, né? Sinais e sintomas de septicemia. O que é isso, septicemia? Quando o paciente começa a sentir calafrios demais, né? Hipertermia é febre, né? Taquicardia, o coração acelera, mal-estar geral, ele pode estar entrando em sepse, né? Chamado de septicemia. Quando tem uma infecção generalizada da situação. O que acontece? O paciente está sentindo uma dor muito grande na perna, porém, onde ele fez uma cirurgia ou no dente ou em alguma parte óssea do seu corpo, ele sente uma dor, ele sente quente, ele sente um edema e não procura um médico. Né? Quando ele vai procurar o médico, já está agravado. E aí pode fazer uma sepse, o paciente pode infeccionar generalizada e ele pode vir a óbito. Então, quando o paciente tem o mínimo de sintomas, ele deve procurar um médico, fazer exames para saber se realmente é normal daquilo ali ou se ele está desenvolvendo algum tipo de infecção, né? E pode causar a perca do membro ou até mesmo a morte.
A dor contínua e pulsátil, que intensifica com o movimento devido à pressão do pus acumulado. O que acontece? Quando acumula muito pus dentro do osso, muito pus mesmo, quando a pessoa se movimenta, quando ela mexe, quando aperta o membro ali que está infeccionado, ela vai sentir muita dor mesmo, né? Os pacientes com osteomielite crônica apresentam uma fissura que drena continuamente. O que acontece? O paciente tem uma fratura na perna, aí naquele local que foi feita a cirurgia, você vê que não fecha, né? Ele fica com a fissura aberta e fica pulgando direto, fica saindo pus direto. Então o que acontece? Esse paciente deve ser levado à mesa cirúrgica, feito o tratamento cirúrgico, né? Limpeza completa disso aí, feita a entrada com antibiótico. Se o paciente fez isso aí, retornou para sua residência e está fazendo o tratamento correto, mantendo repouso, tomando a medicação certinha, com certeza esse problema dele vai ser sanado, né? Essa fissura vai fechar e não vai drenar mais porque a infecção foi limpa, né? Não tem mais infecção. Dependendo da situação, tem que fazer a retirada do tecido ósseo. E fazendo a retirada desse tecido ósseo, pode gerar amputação da perna ou diminuição do membro, né? Exemplo, se for perna, né? Ah, mas é braço, pode causar amputação do braço, mão, pode causar amputação da mão. Então, onde for, pode sim causar amputações ou restrições de movimento. Ah, tirou, mas teve que tirar um pedaço do osso, perdi o movimento do braço, perdi o movimento da perna. Por quê? Por conta de não acompanhar o tratamento corretamente. Se foi feito o tratamento corretamente, essa doença vai ter vai ser prolongado, um tempo muito prolongado, porém vai ser uma doença já tratável, né? Uma doença que não vai ter mais problema, né? Como que você faz um diagnóstico, um tratamento, né, da osteomielite, né? O diagnóstico é feito através de raio-x, exame de sangue, cultura de secreção do abscesso, né? Hemocultura e cintilografia óssea. Cintilografia é um exame feito no osso, assim como o raio-x também é feito, dá para ver a parte óssea. Exames de sangue, exames de cultura de secreção e hemocultura é para saber se tem alguma infecção. Quando você faz esses exames, dá uma alteração e você vai saber que tem infecção. Então o médico já vai saber que, às vezes não mostra no raio-x, mas que já está iniciando uma infecção ali naquela situação. Aí é feito o tratamento, né, que pode ser por antibióticos, né, pode ser por cirurgia, drenagem do abscesso ou tecido necrosado, né, o que acontece? Ficando um tratamento mais prolongado. Alguns abscessos têm que ser abertos novamente, feita a limpeza e colocado soro fisiológico contínuo ali por aproximadamente uma semana. Por quê? O soro fisiológico vai lavar aquela situação, né? Vai tirando, limpando tudinho e vai lavando aquela osteomielite. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Perguntas?